Olá, pessoal! Estamos aqui em mais uma edição do GS1 Talks, dentro do Brasil em Código, o maior evento de inovação e tecnologia do Brasil. E quem está aqui do meu lado é o Fred Bellini, que é gerente de marketing e sustentabilidade da GS1, para passar aqui os grandes números do evento. A gente está no fim da apresentação aqui, no fim dos trabalhos. Um evento de muito sucesso, muitas pessoas, muito networking, muito conteúdo. E, Fred, quais são os grandes números aí que você tem para apresentar para a gente? Quantos expositores, quantos visitantes? Uma vitória, né? Nossa, eu acho que só gravar o podcast depois do evento dessa magnitude já é uma vitória, né? Exato. Mas fechando os números, a gente está super feliz com os resultados. Foi um evento realmente grandioso. Foram mais 50 palestrantes, 20 horas de conteúdo ao longo do dia, cerca de 1.800 participantes nesse evento, 34 marcas expondo soluções aqui dentro e uma quantidade de temas, discussões fantásticas. Foram 4 palcos paralelos, mais um palco global. Então, assim, foi um grande evento. Acho que a gente está celebrando uma conquista muito grande, porque a gente conseguiu impactar um número muito maior do que a gente estava esperando. A gente tinha uma expectativa de trazer cerca de 1.500 executivos. No final do dia, a gente teve 1.800, cerca de 1.800 executivos participando aqui do evento. Foi sensacional. Fala um pouquinho sobre a evolução do Brasil em Código, porque é um evento, sempre foi um evento que já é tradicional, que todo mundo espera, mas esse ano vocês superaram, assim, eu queria saber como que foi essa transformação em relação às arenas, o conteúdo, o espaço, enfim. Legal. Olhar o evento agora é bacana, a gente tem aquela frase famosa da internet, né? Lembre que há 5 anos atrás você está onde você gostaria de estar. Então, assim, há 11 anos atrás, a gente fez a primeira edição do Brasil em Código no Grand Hyatt para cerca de 250 executivos. Uhum. E agora, olhando para trás, 11 anos, né, se passaram e a gente transformou um evento que era um congresso, né, internacional de automação. Mas já era um congresso grandioso. Já era um congresso grandioso, internacional. Uhum. E a gente transformou num modelo de festival. O ano passado, a gente fez a primeira linha nesse formato, então o que a gente queria era trazer mais modernidade e dinamismo para o evento. A gente não queria que fosse um evento só para você assistir sentado, mas que você pudesse interagir, conversar, fazer networking. E o objetivo principal é sair com conteúdo que você pudesse aplicar na empresa no dia seguinte. A gente não queria um evento distante da realidade dos negócios. Uhum. Então a gente desenhou um evento com muito cuidado para que as pessoas pudessem trazer esse tipo de conteúdo e relacionamento aqui dentro. Então, os 50 participantes palestrantes que a gente conversou ao longo da curadoria do evento, eles tinham essa missão de deixar pílulas, insights, para que todos os participantes pudessem levar para casa e para suas empresas alguma coisa que pudessem aplicar. Então a jornada de crescimento foi muito bacana ao longo dos anos. Do ano passado para esse ano a gente tinha o objetivo de trazer e impactar um número cada vez maior de executivos. E eu acho que missão cumprida. Alcançado com sucesso, né? Missão cumprida. E Fred, agora falando um pouco das arenas, com conteúdos de vários setores aqui importantes, começando com o setor da indústria, que é parceira da GS1, grande cliente aí com muitos associados. Queria que você falasse um pouco sobre que tipo de conteúdo vocês exploraram dentro da Arena Indústria e qual que é a sinergia não só a sinergia, mas como que tem sido os trabalhos da GS1 com esse setor. Legal. Ótima pergunta, Kathleen, porque a gente discutiu muito. O principal associado da GS1 é a indústria, né? Então, a gente tem um cuidado muito grande, um carinho muito grande com esse palco, que a gente precisa transmitir um conteúdo que seja efetivamente relevante. Então, a gente partiu da seguinte premissa. O primeiro ponto que a gente queria discutir é quais as inovações da indústria que estão acontecendo e que todo mundo precisa estar antenado. Uhum. Então, a gente falou um pouquinho de indústria 5.0, a gente falou um pouco de código 2D aplicado na indústria. Às vezes a gente olha muito para o varejo puxando isso, mas se a indústria não adotar, a gente não vai ter essa tração que a gente precisa. Uhum. Um outro tema que foi muito legal que no processo de curadoria a gente foi descobrindo, com a Fátima Melling, com a Tatiane e com a Tânia, foi que, às vezes, para você conseguir um incremento num processo da indústria, você precisa conversar com a cadeia inteira. Então, discutir colaboração na cadeia é discutir a indústria. Uhum. Então, a gente colocou isso em pauta também para aprender um pouco mais sobre isso e ver como a cadeia se apoiando como um todo pode trazer benefícios para a indústria. A gente discutiu um pouquinho inovação de produtos. Uhum. Então, a gente também montou um painel que tinha 2 talks falando disso, um com a Notco também, que é para inovar em produto, é uma grande referência, né? O Júlio Campos esteve conosco também para participar dessa discussão, foi um painel fantástico. E a gente quis fechar essa discussão com um tema de sustentabilidade na indústria e com o impacto que vai acontecer no Brasil, que é o passaporte digital de produtos.
Então, todas as empresas que têm algum tipo de fornecimento de produtos para a União Europeia, nos próximos anos vão ter que se adaptar para fornecer informações que apoiam o processo de economia circular na União Europeia. Então, a gente quis trazer essa pauta porque muitas vezes ela não está na agenda da indústria brasileira. E se tem um operador econômico que coloca o produto lá e o produto é brasileiro ou exportado do Brasil, vai ser necessário fornecer uma série de informações e atributos para sustentar o passaporte digital de produtos da União Europeia. Então, a gente quis trazer essa pauta porque ela ainda não estava na agenda do empresário brasileiro. Então, foi muito rica a discussão e eu acho que atendeu o objetivo do esperado. Certamente, muito pertinente o assunto. E falando agora sobre a questão do varejo, que tem toda total sinergia aí com toda a cadeia de suprimentos, queria que você explicasse qual que é o trabalho que foi feito para esse setor, inclusive pensando ali na ponta, no consumidor, na experiência do consumidor, no varejo sem atrito. Foram temas que a gente tratou bastante aqui no nosso GS1 Talks hoje. Queria que você mostrasse a sua visão sobre essa cadeia aí. Isso é muito legal, né? Você vê que vai evento, vem evento, essa pauta não pode deixar de acontecer, Sim. né? Consumo sem atrito, como a gente melhora a experiência, Uhum. como a gente traz mais inovação para o processo. Eu acredito que o varejo está passando por uma era sem precedentes em relação à oportunidade de adoção de tecnologia. Então a gente fala muito de inteligência artificial, a gente fala muito de oportunidade em relação a código 2D, a gente fala muito em relacionamento com o cliente, e a gente vê muita tecnologia suportando tudo isso, ou padrões suportando tudo isso. Então, assim, é uma pauta que a gente não pode deixar de falar. Não dá para também deixar de criar a conexão de inteligência artificial com dados qualificados. Sem dúvida. Porque a base da inteligência artificial, o consumo e a interpretação desses dados. Se a gente não tem dado qualificado, a gente não vai conseguir gerar a inteligência desse negócio. Então, é importante conectar muito bem a tecnologia, mas pensando no que está por trás dela. Então, assim, a pauta e o ambiente de discussão do varejo foi muito bom, porque a gente conseguiu reunir os principais especialistas do setor para tratar o assunto. Eduardo Terra mediando, que foi também fantástico, conhece muito de GS1 e conecta muito bem com o mercado, mas discutir inteligência artificial, oportunidades, relacionamento com o cliente, numa ótica de CRM, e aplicado isso a relacionamento efetivo e oportunidades de inovação como código 2D, eu acho que foi de grande valor. Conversei com alguns varejistas agora, supermercadistas principalmente, e eles já estão com lições de casa para implementar a partir de amanhã nos negócios. Que legal. E junto com o varejo físico vem o varejo digital também, que tem crescido aí a passos largos. E nessa mesma paralela aí surgem os marketplaces, que também ganharam grande espaço nesse evento da GS1 nesse ano. Eu queria que você falasse sobre o potencial desse setor e como que a GS1 tem se envolvido e ajudado esse setor a se profissionalizar e ganhar visibilidade. Você falou super bem, que realmente marketplace na ótica da GS1 ganhou uma força muito grande, não só no Brasil, mas globalmente. A gente tem grupos de discussão globais sobre marketplace e oportunidades. Só para dar uma referência, antes os nossos associados, via de regra, eram associados que vendiam para o varejo físico. E hoje o crescimento percentual de associados que estão entrando para vender só no varejo online é gigantesco. E não só e-commerce, né? Marketplace, ou loja virtual, né? Marketplace puxando muito essa demanda. A gente tem trabalhado muito próximo dos principais marketplaces, porque a gente tem duas frentes de discussão e oportunidades. Uma delas é assim, a chave de identificação, independente se é online ou se é físico, precisa ser única. A comparação de produtos precisa ter uma chave única de identificação e correlação desses produtos. E o código de barras, ou o GTIN, que é o número do código de barras, é essa chave. Então a gente não precisa reinventar a roda para o marketplace ser cada vez mais eficiente. É só usar os atributos que já estão no mercado, já estão acontecendo e consistentes. E um outro aspecto que a gente fala muito é a estratégia de dados por trás de tudo isso, né? Então, hoje tem várias fontes de consumo de informações de dados de produtos. E a GS1, ao longo dos anos, foi construindo uma base sólida de dados de produtos. Então, a gente tem hoje possibilidade de criar uma conexão, um valor agregado muito maior para os marketplaces. Só no Brasil, a gente fala de uma base de mais de 75 milhões de produtos e globalmente de mais de 400 milhões. Então, olha o potencial que a gente tem para criar valor para marketplace e o mercado online de maneira geral. Então, isso foi discutido hoje, foi discutido eficiência, foi discutido processo e oportunidades ligadas aos marketplaces se desenvolverem e as sellers também se desenvolverem dentro do marketplace. Tá certo. E agora a gente vai falar um pouco da essência da GS1, inovação e tecnologia, e com a Arena Tech. A Arena Tech. O que vocês trouxeram para a Arena Tech desse ano? Olha, talvez uma das grandes atrações da Arena Tech foi já trazer o Arthur Igreja, né, que veio do palco global. Então ele fez uma apresentação no período da manhã falando de megatrends. E aí a conversa continuou no palco à tarde, então isso foi sensacional.
Mas, bom, inteligência artificial não tem como não ter permeado todas as discussões em todos os painéis. Então, a gente trouxe também inteligência artificial, mas com uma visão muito orientada ao negócio, né? Porque, às vezes, o tema de inteligência artificial parece muito distante. A gente fala muito de chat GPT e algumas aplicações para criação de imagem, assim por diante, PowerPoint. Mas a gente viu cases específicos que você tem uma inteligência artificial como copiloto na hora que você está atendendo alguém dando insights de venda. Então, olha a aplicação prática para o negócio. Olha como isso pode transformar já a sua realidade dentro da sua empresa. Sim. A inteligência artificial dando gancho de venda ou de suporte para um cliente. Então, isso é fantástico. A gente teve cases também de sustentabilidade ligados à tecnologia, ou como a tecnologia apoia a case de sustentabilidade. Como a tecnologia bem aplicada e bem dimensionada, porque assim, não adianta investir em tecnologia por investir em tecnologia. A tecnologia tem que ser investida para resolver um problema, para trazer uma oportunidade. Exato. E a gente viu como ela bem implementada, bem aplicada, gera resultado efetivo. Então isso foi um golaço também desse palco. A gente viu também discussões como estratégia de dados de produtos, qualificação desses dados também gera oportunidade para a cadeia. Então teve a discussão da Verser trazendo o dia e trazendo a Para Tudo também uma indústria. Então a discussão na cadeia falando de estratégia de dados de produtos, como economiza custos e traz oportunidades. E, além disso, a gente trouxe também a AAA falando um pouquinho sobre inovação, tendências de inovação, num bate-papo entre o Arthur Igreja e o sócio dele, que foi muito bacana. Perfeito, Fred. E a gente aqui no GS1 Talks, a gente percebeu muito a sinergia. Eu tive a oportunidade de entrevistar muitos dos palestrantes e de quem estava aqui expondo, enfim. E a gente viu que existe uma sinergia, apesar de cada um ser de um setor diferente, mas todos no mesmo rumo, né? Que é de trazer inovação, atender as novas demandas do consumidor, de trazer uma melhor experiência, uma jornada de compra sem atrito, enfim. Como que você vê, diante agora de um evento tão grandioso, a importância de participar de um evento como esse, seja como visitante ou seja como expositor, e o que vocês podem falar sobre as expectativas aí para o ano que vem? Pois é, a gente acaba um ano já pensando no outro, né? Exatamente. Nosso presidente e nossa CEO principalmente, então já me mandaram no WhatsApp, o desafio agora é 2024. Exato. Mas o que eu acho importante, sempre que eu participo de um evento dessa, aqui a gente tem o prazer de organizar o Brasil em Código, mas sempre Sim. que a gente participa de um evento, a gente vê como sair de casa é importante. A gente está tão imerso, às vezes, na obrigação do dia a dia, que a gente se abre pouco para ouvir novas experiências, Exato. novas ideias. E às vezes ela vem de quem a gente menos espera. Às vezes a gente acha, por exemplo, que um festival como o Rock in Rio é um festival de música. E a gente viu hoje que é um ecossistema de inovação, de oportunidades, e que foi pensado como uma grande empresa. A gente pega uma palestra de economia da XP, do Caio Megali, que mostra cenários de direcionamentos. O Arthur Igreja falando de megatrends, que mostram oportunidades e tira um pouco do hype da tecnologia, né? Todo mundo fala, eu preciso investir em inteligência artificial. Mas será que as pessoas realmente entendem onde elas precisam investir? Em óculos de realidade virtual aumentada. Então, assim, discutir isso e ver e ouvir outras visões é fundamental. Circularidade. Poucos empresários estavam na agenda a discussão sobre circularidade e muitas vezes eles exportam para a União Europeia e ouvir o embaixador da delegação da União Europeia aqui no Brasil e as estratégias que já estão acontecendo na Europa e no Brasil foi fundamental. Então isso cria uma série de agendas, uma série de pontos de oportunidade para serem discutidos. Só que a gente só consegue fazer isso quando a gente sai de casa. Porque senão a gente fica imerso na experiência de resolver o dia a dia e não de abrir horizontes para novas discussões. Então acho que isso é uma lição que fica não só desse evento que a gente organiza, mas de todos os outros que a gente participa. E o desafio ano que vem é como é que a gente cria esses novos insights com os novos temas que vão surgir, porque... Inovar dentro disso tudo aqui, né? Pois é, e como transformar tudo isso em prática. Então a lição é como criar e achar uma curadoria realmente consistente, novos temas que sejam interessantes, como trazer para cá empresas que continuem essa jornada de criar relacionamento e networking, porque a gente precisa co-criar, criar e parcerias ajudam muito no processo de inovação, construção e desenvolvimento. Então o desafio é transformar isso tudo num grande ecossistema de desenvolvimento de empresários brasileiros. Em números, a gente está cada vez mais em uma ascendente muito grande. E agora a gente quer tornar esse evento cada vez mais relevante na agenda do empresário.
Perfeito, Fred. Muito obrigada por esse bate-papo. Pessoal, encerramos aqui o GS1 Talks com o grande desenvolvedor aqui do evento. Ajudou, junto com um time grande aqui da GS1, fazer tudo isso acontecer. Trouxe um resultado incrível de networking, de muito conteúdo para quem participou. E a gente espera vocês nos próximos eventos. Até lá!